lá, você tem que sair e voltar. O Alan Cruz foi removido. Tem que falar com ele. Então, vai resolver a primeira questão que eu resolvo isso com ele, então. Vou mandar para ele. Deixa eu só... Bom, galera, fala aí. Não, eu vou abrir aqui. Daqui está desatualizado. Mas vai falar. Show. Bom, e é isso. Esse gásinho final. Vai falar com ele, Mário? Obrigado, então. Eu vou mandar uma mensagem para ele também, mas não, ele tem que entrar pelo e-mail cadastrado, senão a gente consegue botar para gravar. Beleza? E aí a opção acaba sendo removendo os e-mails não cadastrados na turma. Beleza. Qualquer coisa, avisa no chat então, tá, ô Bia? Se ele não conseguir, avisa aí que a gente resolve. Beleza. Show. Bom, então é isso. Esse gás final, essa reta final, a gente separou 2 questões de cilindro, 2 de cone, 2 de esfera, para a gente conseguir revisar o principal aí que a gente precisa para essa sua prova de domingo. Beleza? E também no finalzinho da live, da aula, a gente vai trocar uma ideia muito rapidinho com vocês, enfim, desejar uma boa prova, aquela coisa de sempre. Toque, começa aí, vou anotando aqui. Vamos lá então, gente. A nossa primeira questão, que a gente tem é o seguinte: uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica tem o formato de um cilindro circular reto, fundo plano e diâmetro da base medindo 8 centímetros. Beleza, então o diâmetro 2R é igual a 8 centímetros. Ela está em pé sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumido, sendo que o nível do suco está a 13 centímetros da base da garrafa, como mostra a figura. Beleza. O suco é despejado num copo vazio, também em formato cilíndrico e base plana, cujo diâmetro da base é 4 centímetros. Então, esse outro diâmetro eu vou chamar de 2R, para diferenciar. Tá? Muito bem. O copo fica totalmente cheio de suco, sem desperdício. Logo, adotando o π igual a 3 e desprezando as pessoas do material, o volume de suco restante na garrafa em centímetro cúbico é... Tá, e tem uma outra coisa importante. Bom, a altura aqui é a razão, 13. E a outra altura aqui, Hzinho, é 7 centímetros. Isso é importante. Muito bem. Tá. Então, vamos lá. Então, o volume que vai ficar na garrafa é o volume do líquido menos o volume do copo. Certo? Você quer dar essa palhinha aí dos volumes antes ou não? Não, é muito rápido aqui. Já olhei aqui para baixo. Aceita ele. Muito rápido aqui também, né? Para a gente, enfim, relembrar. O volume do cilindro, ele segue aquele mesmo padrão que você fazia do volume do prisma. Lembra? O prisma ele tinha 2 bases opostas, paralelas e congruentes. No cilindro também. A facilidade que você tem aqui é que no cilindro essas bases obrigatoriamente são círculos. Então é muito mais fácil você lembrar porque vai ser sempre o PR ao quadrado. Lá no prisma isso variava, né? Podia ser uma base em forma de triângulo, de quadrado, de hexágono regular, enfim, dava um pouco mais de trabalho. Aqui não, aqui o seu volume sempre vai ser o PR ao quadrado vezes a sua altura. Lembra um outro detalhezinho também? Evita substituir o π no começo da questão. Né? Na prova do Enem é sempre bom você economizar um certo tempo, então vai levando o π até o último momento possível. Nessa questão não vai cortar efetivamente, você vai ter que substituir o π por 3, mas tem várias questões do Enem que ele informa o π, aí ele coloca um 3,14 e você tem um trabalho substituindo, no final esse cara simplifica. Então qualquer questão de volume que envolva π vai levando esse π até o final, substitua no último momento possível. Essa questão... Fala aí. Só uma coisa que você falou... nessa especificamente, o P é tranquilo porque ele falou para adotar o P igual a 3. Isso é importante principalmente quando o P for igual a 3,14 ou 3,1, porque ele complica as contas. E caso ele peça um valor aproximado, você aproxima
para a melhor aproximação que a gente costuma adotar, que é com 2 casas decimais, que é 3,14. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer de você tentar, de repente, de 3 para 3,14 não faz tanta diferença, substitui o pi por 3 no final, e nesse caso, quando ele pede o volume aproximado, ele não dá o valor que você vai substituir no pi, e aí você tem as duas respostas. Deixa na tua mão. E aí ele te dá as duas respostas, a com pi igual a 3 e a com pi igual a 3,14, aí no caso a mais correta é com pi igual a 3,14. Então essa questão do aproximar só no final, e só quando é pedido um valor aproximado, é muito importante essa questão. Caso contrário, você não substitui o pi, deixa o pi contado. Só dá para tentar aproximar quando você já olhou as opções e viu que a parada é bizarramente distante. Quando tem aquelas questões que uma resposta é 12, a outra é 120, a outra é 1.200. Agora, fora isso, é muito arriscado. E, uma vez ou outra, aparece também as questões que envolvem a área de superfície. E aí, lembrar rapidinho, né? O cilindro, ele tem as duas circunferências, né? Os dois círculos, que são as duas bases. Então, o pi ao quadrado aparecendo 2 vezes. E tem a área lateral. Lembra que a lateral, eu destaquei aqui essa lateral, é sempre um retângulo, né? Onde a altura do retângulo é exatamente a mesma altura que você tinha para o seu cilindro, né? Esse comprimento em si da lateral do cilindro. E a superfície, Gustavo, vai fazer um esqueminha bom aqui para você ver. Só lembrando, vou até chegar mais perto da câmera, por que vira um retângulo, né? Porque só a superfície lateral do cilindro, né? E aí você, quando faz o corte aqui na diretriz, né, e abre, ele vira o retângulo. Então, fora de foco. E por que aqui vira 2πr, que é o que ele está falando? Aqui vira 2πr porque vem exatamente aqui da circunferência da base. Certo? Então é por isso que a base ali da superfície lateral fica 2πr e a altura, é claro, é a própria altura do cilindro. Tá? Show. E aí, enfim, você lembrar que esse 2πr, cuidado para não confundir, claro, 2πr com πr quadrado, a gente acaba confundindo isso, né? 2πr é o comprimento, né? E é sempre bom, eu gosto de marcar isso aqui também, fica fácil de você perceber, né? Quando você marca 2 pontos, um colado no outro, e aí depois você imaginar que esses 2 pontos vão estar em lados opostos aqui do seu retângulo, fica fácil você entender que esse B está sendo deslocado até o outro lado. E a última pegadinha, que raramente aparece, mas enfim, toma cuidado com as questões que isso aqui é vazado. Por exemplo, é uma lixeira. Então, o cara fala que é uma lixeira que não tem tampa e pergunta a área da superfície. Aí, obviamente, você não vai colocar esse 2 aqui na sua área da base, né? Certo? Feito isso, todo o basicão que a gente precisa aí para o cilindro. Só um comentário final, Um tronco de... que às vezes pode cair, quando às vezes é feito um corte no cilindro, não paralelo à base, né? Esse corte aqui é horrível. E aí você tem aqui 2 alturas, Hzão e Hzinho. Então é sempre bom você lembrar que o volume desse sólido aqui, quando você pega o cilindro e faz um corte desse tipo, ele é a área da base, πr ao quadrado, vezes a média aritmética das bases, ou seja, Hzão vezes Hzinho sobre 2. Tá? Tem uma explicação para isso, a gente não vai focar nisso agora, lembra só disso daqui. Quando você vai matando essa, eu já vou dizer na próxima que a gente já mata rapidinho. Tá? Bom, então, voltando aqui para a questão, né? O raio da base da garrafa é 4 centímetros, o raio da base do copo é 2 centímetros. Então, substituindo aqui, vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado, vezes 13, menos 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 7. Eu coloco 3 evidências, isso aqui vai ficar 16 vezes 13, menos 4 vezes 7. Então, 16 vezes 13, isso aqui vai dar... Eu te ajudei nessa conta, cara. 18 vai 1, 48, 16, isso aqui dá 208, né? Verifica aí, porque eu subi muito com conta. Então, fica 208 menos 28. 208 menos 28 dá 180, 183, 540 e 40 disso. Gabarito, letra C. Então, gabarito, letra C. Beleza, gente, tranquilo? Se tiver alguma dúvida, manda aqui no chat, tá bom? Bom, e aí já indo direto para a próxima,
Tu lê ali, Gustavo, rapidinho, só quando termina o desenho. Deixa eu só apagar aqui para te ajudar. Por gentileza. Nem precisa apagar o restante, não. Faço isso Também também. uma rotação. Não. Falando que não precisa apagar a outra tá. resolução aí. Então, na questão 2, o que a gente tem é o seguinte: considere o sólido obtido pela revolução do retângulo ABCD em torno da reta R, conforme indicado na figura seguinte, certo? A figura faz essa figura aí que eu... Aqui é 5? Esse que o Caio desenhou. O volume do sólido obtido é... Bom, lembra que, inclusive, quando você começa a ver cilindro, você acaba estudando os sólidos de revolução. Você vê que o cilindro e também o cone, enfim, ele pode ser formado a partir de um polígono que você está rodando esse cara, né, rotacionando esse cara em torno de um determinado eixo. Qual o cuidado que você precisa tomar? Não necessariamente esse eixo que você está rotacionando é exatamente um dos lados do seu polígono. Então, tem questões que você está rotacionando num eixo que está por fora desse seu polígono, tem questões que você vai rotacionar, sobre o maior lado desse polígono, sobre o menor lado desse polígono, tem questões que você rotaciona exatamente no ponto médio, então o cara vai rotacionar no centro, passando pelo centro daquele polígono, então você tem que tomar um certo cuidado com isso. Bom, nessa questão, ele vai fazer essa rotação como se isso aqui estivesse de alguma maneira preso a esse eixo. Quando hora que você começa a rotacionar, né, todo esse retângulo aqui, ele vai estar dando essa volta. Porém, a peça que você está construindo, ela vai ser uma peça oca. Porque pensa assim, esse carinha que está saindo daqui, ele vai vir para cá. Ó. Então, a sua peça, ela já vai fazer isso aqui. Certo? Só que o cara que está vindo lá do ponto B, que ele estava a 5 unidades de distância, eu não vi se ele colocou uma unidade específica, mas enfim, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Ele vai percorrer, olha só, até esse outro lado. Então, na verdade, é essa imagem aqui que você vai formar mais ou menos. É esse cilindro que você vai estar formando, e repara, esse cilindro, obrigatoriamente, vai ter uma parte oca aqui no meio, certo? Dá para ver bem, sei, dá para ver claro, sei, qualquer coisa você dá um alô no chat aí, enfim, que a gente... Tem mensagem? Ah, não, era do outro, foi mal. Enfim, e a questão que você calcule é o volume, é isso? A questão que você calcule o volume justamente disso. Repara, cara, basicamente você tem 2 cilindros. Você tem um cilindro grandão por fora e você tem um cilindro por dentro, que é como se fosse um cilindro oco aqui, né, que você fosse retirar. Completa para mim no de azul aqui. Então, esse cara aqui de dentro, essa parte oca, é a parte que a gente vai soltar ele, né, destacar ele desse cilindro maior, desse cilindro principal. Então, basicamente, o volume que está sendo calculado, o volume final que está sendo calculado, vou colocar assim, ele vai ser o volume do cilindro que eu vou chamar de maior, já que esse cara está por fora, menos o volume desse cilindro menor, que é esse carinha aí que está por dentro. Então, o nosso volume final, ele vai ser, ó, repara só, o grandão, ele tem um raio de 5, porque ele está partindo do centro do nosso eixo até essa extremidade. Então, o nosso grandão ele tem um raio 5. Não importa para qual lado que você observe, esse raio que está aparecendo aqui é o 5. Então, você vai ter um πr ao quadrado vezes a altura. Repara, teoricamente, você não tem essa altura tão rápida, né? Só que é uma conta muito fácil de se fazer. Você tinha 5, o raio do pequenininho vale 2, então sobra para você, nesse segmento aqui, eu vou colocar até em outra cor, para poder destacar bem esse triângulo, sobrou para você esse 3. E aí, nesse triângulo aqui, ó, já que a nossa hipotenusa vale 5, obrigatoriamente essa altura vale 4. Então, esse 4 está fazendo papel aí, ó, de altura tanto do cilindro grandão quanto do cilindro pequeno. Beleza? Bom, então você tem um πr ao quadrado vezes a altura, que é 4, menos um πrzinho ao quadrado, que é esse 2 ali, vezes a altura, que também é 4. Então, o nosso volume final, confere se ele substitui o π, não, 25 vezes 4, esse cara vai dar 100π,
menos 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 4, 16π, ele deixou 84π. Deixa eu ver. Então, 84π, faz um box para a sua folha ficar didática e marca a letra B de 20. Só um comentário rápido, aí é como fazer essa questão um pouquinho mais rápido. Até aqui, a questão do aqui ser 3 e aqui ser 4, essa solução é igual. O que fica diferente isso aqui é um retângulo, né? O ponto de encontro das diagonais é o centro do retângulo. Tudo bem? Bom, aí o que ocorre? A distância desse centro até esse eixo vai ser o quê? Vai ser 2 mais 1,5, porque essa distância aqui é a metade do lado, né? 4. Então, 2 mais 1,5 dá 3,5. O volume desse sólido de revolução é 2π vezes essa distância, vezes a área do teu polígono. Então, isso aqui vai ficar como 2π vezes 3,5, que é a distância, vezes a área. Qual é a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes a altura. Então, isso daqui fica 7 vezes 12, e de fato é 84π. Então, você conseguiria resolver isso um pouco mais rápido, sem se preocupar tanto com essa questão de pegar o volume todo, tirar o volume de dentro e tudo mais. Isso aqui não é bruxaria, isso aqui é um resultado importante. Isso aqui é o chamado teorema. Não é bruxaria. Beleza? Não é matemática. Isso aqui é o chamado teorema de Papo de Boudin. Ou Papo de Boudin, para quem sabe francês. Que não é no caso. Certo? Gustavo, mas e se fosse um triângulo? Se fosse um triângulo, o centro do triângulo é o baricentro. Então, você faria a distância do baricentro para esse eixo. Certo? Se fosse um hexágono regular, é o ponto de conta diagonais. Assim vai. Tá? Então, tem essa... Mas, em geral, como deve ser cobrado? Em caso como um retângulo, o centro do retângulo é o ponto de conta diagonais. Então, você pega a distância do centro até o eixo, multiplica por 2π, multiplica pela área do retângulo. Isso dá o volume do sólido gerado. Beleza? Tá? Show. Próxima já é de cone, enquanto tu organiza Tá, aí. Eu vou organizando. Beleza. Rapidinho no canto. Bom, questão 3. A questão 3 tem o seguinte. Um cilindro circular reto de vértice V e raio de base igual a 6 centímetros encontra-se apoiado em uma superfície plana horizontal sobre uma geratriz. O cone gira sobre seu eixo de revolução, que passa por V, obviamente, né, porque é o eixo de revolução, deslocando sobre a superfície plana horizontal sem escorregar conforme mostra a figura. Ok. O cone retorna à posição inicial após o círculo da sua base ter efetuado 2 voltas completas de giro. Perfeito. Considerando que o volume de um cone é calculado pela fórmula, bom, nem precisava dar, mas ele já deu, πr ao quadrado h sobre 3, não 1/3 do volume do cilindro, o volume desse cone é... Legal. Então, Vou usar a régua aqui, não? Não. Vamos primeiro observar o seguinte, né? O cone que ele deu, ele tem raio da base 6. Não é isso? Então, para calcular o volume, o raio da base a gente já tem. O que está faltando é a altura. Mas repare que ele deitado, né, e girando da maneira como ele girou, ele formou um círculo onde, segundo o enunciado,
esse cone dá 2 voltas. E o raio desse círculo gerado aí na figura, ele é exatamente quem? Ele é exatamente a geratriz do cone. Que está aqui. Como, para dar essa volta completa aqui, ele deu 2 voltas aqui na base, então esse comprimento aqui vai ser o quê? Esse comprimento aqui vai ser 2 vezes 2π vezes o raio da base do cone, que é 6. Ou seja, então esse camarada aqui vai ser o quê? Vai ser 24π. Só que esse comprimento aqui é o comprimento da circunferência de raio G. Então a gente tem que 2πg é igual a 24π. E aí, galera, isso aí você tem que reparar assim, pelo contorno, né? O cone contornando essa circunferência que ele demarcou ali, você repara que a geratriz do cone está casada exatamente com o centro, né? Então, na verdade, o cone está rotacionando aqui, mas repara que o vértice do cone está casado exatamente com esse centro. Então, a distância que você tem percorrida é exatamente essa lateral aqui no primeiro momento, que na verdade a gente chama de geratriz. Uma outra situação também é importante você perceber, quando o seu cone... Desculpa, eu cortei, mas só para aproveitar. Já aproveitando também aquelas questões que ele fala de planificação. Não é a mesma coisa. Isso aqui não é necessariamente a planificação. É porque ele pegou o cone foi percorrendo exatamente 2 voltas, né? Essa volta inteira acabou sendo 2 voltas aqui desse cone. Mas quando ele fala de planificação, a mesma ideia que a gente falou lá do cilindro, ó, que eu comentei, como se você pegasse esses 2 pontos que estivessem juntos, fosse cortando aqui, né? Passando por essa geratriz, e aí você abrindo esse cara. Você vai abrir esse cara num determinado ângulo, que, enfim, acho que não vale a gente ficar demonstrando a fórmula, a parte do ângulo, nada disso, mas só para você associar que aqui você tinha a distância de um determinado ponto da circunferência em si até o nosso vértice. E essa distância de um determinado ponto até essa circunferência, até esse vértice, desculpa, é justamente a nossa geratriz. Então, só para reforçar com vocês que na planificação, o raio do setor planificado, e aí repara só, esse cara aqui, na verdade, ele é um setor, né? Então, o raio do nosso setor da planificação, porque isso aqui vai dar uma volta gigantesca, né? Se você parar para pensar, esse cara aqui é um pedaço de uma circunferência. Esse pedaço desse setor, né, o raio desse setor é exatamente a geratriz do seu cone. E tem uma parada, enquanto o Gustavo está preparando ali o esqueminha para vocês, que eu acho crucial, galera. Eu peço para os meus alunos terem esse gatilho aí assim que pegar a questão de cone. Se você não tiver essas informações, você tem que ter esse gatilho. É uma parada boba, mas muita gente esquece. Galera, se liga só. A geratriz desse cone, né? Partindo do princípio, de novo, que a altura está exatamente no centro, né? Que você tem esse cone reto ali no caso. A geratriz, a altura e o raio, elas vão formar um triângulo retângulo. Então, você pode aplicar Pitágoras. Muita gente acaba esquecendo isso aqui em cone e é crucial. Por quê? Muita questão brinca com isso. O cara pede o volume e aí você precisa do raio. E aí você fala, pô, só tem a altura e a geratriz. Cara, vai aplicar Pitágoras. Então, geralmente, ele te dá 2 informações e some com uma outra dessas informações. Aqui nessa questão, você calculou a geratriz, de novo, de uma maneira diferente, né? A geratriz que você tinha é de uma maneira um pouquinho diferente da questão. Só que repara só, você tem a geratriz, você tem o raio e agora você precisa da altura. Então, nesse canto aqui, já vai ser automático você aplicar esse Pitágoras que eu acabei de comentar com vocês. Beleza? E aí, só aproveitando, volume é o volume do cilindro dividido por 3 e a área da superfície, cara, eu geralmente prefiro fazer por área do setor. Prefiro comparar a planificação e calcular pela área do setor. Porém, você tem uma fórmula direta também, que é o πRG, certo? Para a área lateral, e o πr ao quadrado, esqueci de colocar aqui, desculpa, é a área da base. Lembra que o cone vai ter uma base só, beleza? Continue, Gustavo. Enquanto você falava, aproveitei que você falou do Pitágoras e já calculei a altura que é 6 vezes 3. Só enfatizando aquilo que ele estava falando aqui, né, a questão do setor,
Assim como no cilindro, né, ele vem do retângulo, né, vou deixar aqui um pouco mais perto da câmera, você vai perceber. Esse é tipo um chapéuzinho de festa de criança, né, e ele é um setor circular. Né. De repente. Voltamos. Gente, sumiu aí e voltou? Deu uma travada aí e voltou? Sim, deu uma travada, sim. Tá, mas voltou, tá normal já agora. Vocês estão respondendo, voltou. Tá, não, eu perguntei se tinha travado, agora se tá normal. Tá. Show de bola. Então, como eu estava dizendo, né, vou deixar aqui. Esse chapeuzinho aqui, né, chapeuzinho de festa, né, quando você corta ele aqui na geratriz e planifica, ele vira esse setor. Né? Por isso que o Carreiro está falando que a área lateral ele gosta de fazer pela área do setor. E aí, na dedução da forma, fica exatamente isso que ele falou, que é o PRG. Tá? Só para ficar claro por que vira um setor. Né? Isso aí aqui é por construção. Mas isso é o volume, né? E agora você já tem o raio e já tem a altura. O raio já tinha sido usado, né? Então, o volume aqui vai ficar 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Aí, só que tira uma dúvida, vê se foi para você π igual a 3 ou não. 6 vezes de 3, tu botou... Vê se foi para considerar o π igual a 3 ou não. Não. Não? Tá. Então, simplifica. Não, tem apenas opções. Tá, então aqui fica 2. Então, isso aqui vai ficar 72 raiz de 3π. Isso, letra A. Letra A. Bom, galera, alguma dúvida? Tranquilidade até aí? A gente ir para a próxima. Acabou que ficou 20 minutos para cilindro, 20 para cone, 20 para esfera. A gente vai fechar com 1 hora de qualquer jeito. Achei que fosse dar meia horinha de aula, a gente vai fechar com 1 hora de qualquer jeito. Bom, Vou apagar aqui, então. Tá, já vamos para a próxima aqui. Corta-se uma circunferência de raio 4 centímetros em um setor de ângulo π sobre 2 radianos, ou seja, um ângulo de 90 graus, né? Onde o ponto C é o centro da circunferência. Um cone circular reto é construído a partir desse setor circular. Cara, justamente o que eu acabei de comentar com vocês. Então, ele fez, né, uma circunferência, só que pegou um setor, e esse setor era um setor de 90 graus. Então, nessa circunferência que ele fez aí, ele pegou um setor que era justamente 1/4 de circunferência. Inclusive, ele deu o raio desse setor para a gente. E ele continuou, né? Raio 4 centímetros, a página tá. O volume desse cone em centímetros cúbicos é igual a... Mesma coisa, ele quer o volume e ele deu esse raio 4. Bom, a partir daqui, né, o que a gente acabou de comentar, para poder formar o nosso cilindro efetivamente, né, quebra esse galho de fazer um cilindrinho do lado aí, né? Na hora que você vai formar esse cilindro, lembra que o comprimento desse setor é exatamente o comprimento da base, né, da circunferência que você tem na base do nosso cilindro, aquela base que é o círculo em si. Mas o pedaço desse comprimento aqui vai ser exatamente toda a base do nosso cilindro, não, desculpa, do nosso cone. Falei cilindro 2 vezes seguidas na questão, nem sei se você percebeu. Não, porque eu estava focado nele. Eu falei cilindro 2 vezes, desculpa, cone. Base do nosso cilindro de novo. Bom, e como que a gente faz para associar isso, né? Lembra que esse pedaço é 1/4 de uma volta. Então, vamos fazer isso. Ó. Esse comprimento, eu vou marcar aqui de A e B, só para ficar melhor aqui para a gente associar, né? Essa medida, né, entre A e B, ela vai ser 2 vezes π vezes R, e aí lembra, 2πr seria uma volta inteira, que no caso a gente vai dividir por 4, porque, de novo, você tem 1/4
De volta, você tem um ângulo de 90 graus. Lembra, galera? Mesmo se não fosse um ângulo tão decorado assim, é só você fazer aquela proporção. Pega o ângulo e divide por 360. Beleza? Que é o que o Gustavo vai mostrar ali agora, de qualquer jeito. Pode simplificar os dois, então você sabe que esse carinha vale 2π. Só que, de novo, esse 2π é exatamente esse 2πr para esse Rzinho. Lembra? Isso aqui, esse 4, é como se fosse um Rzão, no caso, né? Já que a gente chamou esse carinha de Rzinho. Então, esse 2π, que antes estava aberto, como o Gustavo mostrou lá com a folha em si, esse cara está fechando. Então, na hora que fecha, esse 2π vai ser isso aqui por completo. Beleza? Então, a gente sabe que o 2π Rzinho, ele vai ser igual a 2π. Você vai simplificar tudo de um lado e do outro, esse Rzinho vai ser igual a 1. E aí, repara só. Vou até apagar aqui na imagem, ó. Você tem o 1 aqui agora e você tem o 4 com a geratriz. E aí, de novo, eu comentei com vocês, cara, tem que ser muito automático você pensar nesse Pitágoras. Você não pode fugir desse Pitágoras em hipótese alguma. Vai comentar alguma coisa? Vai. Aplicando esse Pitágoras, você vai ter, vou até aplicar aqui do lado, você vai ter 4 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais h ao quadrado. Esse cara vai dar 16 menos 1 vai dar 15, então essa altura vai dar raiz de 15. Ah, Carrilho, tenta fatorar. Lembra que se você tentar fatorar a raiz de 15, você vai ter o 3 e o 5, né? Você não vai ter dois iguais para tirar da raiz, então não adianta. Você tem que deixar a raiz de 5. E aí, substituindo essa altura lá no volume, assim como o raio, né? E raiz de 15 sobre 3, gabarito letra C. Beleza, galera? Bom, duas questões de cilindro, duas questões de cone, tentando explicar o básico do básico aí, pegando tudo de crucial para a gente nessas duas questões, certo? E aí vamos para as duas questões de esfera, para a gente poder fechar essa nossa aula aí dentro do tempo, tudo certinho, enfim, revisar o máximo possível para vocês, beleza? E aí você poder curtir o restante do seu feriado. Caso dê para curtir alguma coisa na semana Enem, né? Porque tem aquela tensão, aquele nervosismo. A sua mãe e seu pai falando, filho, tá estudando? É aquela semana que você está se matando de estudar, muito, está devorando o livro. Aí tu para ver uma história no Instagram, aí tua mãe entra no quarto bem nessa hora, fala aí, passa o dia no Instagram. Porra, estava estudando até agora. Sempre acontece isso. Pai e mãe sempre aparecem na pior hora. Pai e mãe sempre aparecem na pior hora possível. Cara, minha mãe, ela me levou no primeiro concurso para fazer, sabe, uma provinha da Cefet, Fitec no 8ª série, né? Falecida 8ª série. Nono ano. Depois disso, eu não deixava minha mãe em nenhum concurso que minha mãe ficava, tá nervoso, pegou isso, pegou aquilo, cara, insuportável. Bom, desenhozinho pra gente fechar ali essas duas últimas questões. Enquanto você vai fazendo, eu vou apagar aqui também, já deixei um tempinho. Para a gente lembrar as fórmulas muito rápido também, comentar difuso e comer muito rápido. Deixa eu ver aqui. Então, na questão 5, ele fala o seguinte. Na fazenda da sua família, Michele colheu uma laranja e verificou que ela tinha a forma de uma esfera. Muito bem. Michele, então, foi à cozinha, pegou uma faca e fez um corte na laranja a uma distância de 3 centímetros do seu centro. Perfeito. Conforme a figura a seguir. Sabendo que o raio da circunferência gerada por um corte é igual a 4, determina o volume da laranja. Bom, essa questão já nasceu morta. Por quê? Porque você deu essa distância, ele deu esse raio. Se você quer o volume da esfera, você precisa do raio da esfera. Você tem um triângulo retângulo de catetos 4, porque essa hipotenusa é igual a 5. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Como o raio é igual a 5, então vai ficar 4π sobre 3 vezes 5 ao cubo. Então a gente tem... vai dar 500π sobre 3, né? Isso daqui é 25 vezes 5, 25 vezes 4 dá 100. Então, 500π sobre 3, acabou. Cara, o que eu acho que vale a pena... Nem graça. Quer fazer outra também? Pode fazer as duas, cara, enquanto eu explico. Vai descendo a outra aí.
mas o que eu acho que vale a pena comentar com a galera aqui, que eu lembro que isso foi uma pegadinha, eu lembro da turma em si, vários alunos perguntando isso de um simulado. Cara, não importa como que essa calota foi produzida, né? O nome desse pedaço de cima que vai deslocar é a calota. Não importa se esse cara... Peraí que apareceu um aqui agora. Do Fusca. Não importa se esse corte não é paralelo, entre aspas, à teórica base que você está imaginando aqui. Porque a esfera não tem uma base específica. Então, mesmo que esse corte seja na diagonal, não tem problema nenhum. Você pode imaginar que a maior circunferência possível também está desenhada nessa diagonal. Ou seja, você sempre vai ter a distância do centro até esse corte, né, até essa circunferência do corte, formando esse ângulo de 90. Então, qualquer situação, não importa se é muito próximo, se é muito lá na pontinha, entre aspas, no teórico polo, você sempre consegue formar esse triângulo aí. E no caso dessa questão, como o Gustavo falou, 3, 4, 5, né? Bem fácil de você resolver. Coisas que o Caio está falando, né? Qualquer corte que você faça uma esfera, independentemente da posição, esse corte ele é uma circunferência. Ponto. E aí, como você pega essa distância sempre igual ao raio, você tem um triângulo isósceles, então a altura relativa ao triângulo isósceles além da altura mediana, então exatamente vai bater no centro da circunferência. Então, por isso que ele está falando, sempre você vai obter esse ângulo de 90, porque você sempre vai conseguir formar esse triângulo isósceles. Tá? Então, tudo isso é explicado aí pela geometria plana. Então, o que você tem que ter em mente é que qualquer corte, como ele falou, esfera não tem base, não existe base de esfera. Todo corte que você faz na esfera forma uma circunferência. A maior circunferência que você forma, a maior círculo que você forma cortando, é a que passa pelo centro. Todos os outros são círculos de raio menor do que... E aí, até já teve questão no Enem também, que ele falou justamente isso, que o corte era feito na maior circunferência. Ou seja, a questão estava separando a esfera exatamente no meio. Mas, enfim, eu acho que isso a galera também, né? Eu estou avisando, mas acho que a galera também costuma perceber, não costuma ser uma pegadinha. Vai desenhando a última, então, enquanto eu explico isso aqui. E aí, cara, área e volume, né? São duas aplicações bem diretas também. Você provavelmente viu isso de maneira bem direta, dificilmente até com calma, enfim, ao longo das aulas, eu acabo demonstrando isso tudo, porque é uma aplicação muito direta. Mas vale a pena comentar com vocês também a noção de fuso e cunha. Lembra? Fuso tem a ver com superfície. Então, quando a gente fala de fuso, a gente está preocupado com essa casca aqui. Essa casca da superfície esférica. Então, sempre que você vê alguma questão que está relacionando fuso, tenta associar que a área desse fuso vai estar relacionada à sua área total. E aí, esse fuso sempre vai ser limitado por 2 raios, né? Então, imagine que você vai ter esse corte exatamente ali na maior circunferência e que você está marcando 2 raios naquele momento. Entre esses 2 raios, você vai ter um ângulo entre eles. Carrilho, a questão não deu esse ângulo. A questão vai te dar alguma proporção. Ou ele vai falar que o ângulo que formou esse fuso é um ângulo de 30 graus, por exemplo, ou ele vai falar que a circunferência foi dividida em 12 pedaços, né? Ou a esfera foi dividida em 12 pedaços. Ele pode dar essa relação em função dessa maior circunferência ou da esfera inteira, beleza? E aí, cara, é só você associar uma básica regra de 3. É só você pensar que toda a área da superfície está associada a uma volta inteira, 360 graus, e aí esse fuso está associado ao ângulo que ele te deu. Na hora que você multiplicar cruzado, você consegue chegar na área desse fuso. Então, aqui, ó, a área do fuso vai ser a área da superfície esférica, que é 4πr², multiplicado pelo ângulo dividido por 360. Eu, particularmente, não gosto de fazer pela fórmula. Tem por que você decorar uma fórmula a mais. É só você tirar essa proporção. É um ângulo de 10 graus? Beleza, 10 por 360 você consegue matar esse cara. E, além do fuso, você tem a cunha. Quando você pensa no volume, da cunha, e eu vou comentar depois a área da cunha também, mas quando você pensa em cunha, é como se fosse todo aquele gomo lá da tangerina, como se fosse o pedaço inteiro, o espaço inteiro. Então, toda aquela região, não só a superfície. Então, geralmente, você está associando com volume. E aí você faz a mesma ideia. Você pensa no volume da sua esfera, ele está para uma volta inteira.
assim como o volume da cunha está para o ângulo que ele te deu. Então, o volume dessa cunha vai ser o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, que você vai tirar essa proporção no final, π sobre 360. Beleza? Ah, Carrilho, mas eu vi uma vez ele pedindo a área da cunha. Cara, a área da cunha é só você perceber que ela está pegando o fuso, mais as duas laterais, percebe isso? Não tem uma outra lateral a mais do que essas duas, porque o outro lado ó, é só esse segmento. Então é só você fazer uma semicircunferência, né? Um semicírculo de um lado e um semicírculo do outro. Então você vai ter dentro dessa área o próprio fuso, a área do próprio fuso, mais um semicírculo de um lado, um semicírculo do outro. É só você calcular um círculo só, beleza? Acho que vale a pena comentar aí antes dessa última questão. Quer matar? Não, pode ver. O que essa questão fala aí? Desculpa. Fala, bom, ele falou que tem um jarro. Eu desenho um cilindro, mas independente. O volume de líquido do jarro é 2 litros. E ele quer saber a menor medida inteira em centímetros do raio da bacia semisférica para comportar a água que está nesse jarro. Bom, a questão fala de 2 litros, então fala que tem 2 decímetros cúbicos. E só o raio tem 100 centímetros. E o raio tem 100 centímetros. Tá. Então esse cara está informando aí que são 2 decímetros cúbicos. E aí esse cara, na verdade, você vai ter que preencher aqui dentro, essa semisfera. Então o que a gente vai fazer aqui é justamente o volume dessa semisfera. Vai ser 4/3 de πr ao cubo, tudo isso dividido por 2, beleza? 4/3 de πr ao cubo, tudo isso dividido por 2. Para esse cara já sair em centímetros, eu preciso transformar essa informação de decímetro para centímetro. Lembra, de decímetro para centímetro, você tem apenas uma casa. Tá dando toque? Eu 2 divido 2 do outro. Você tem apenas uma casa, mas como está o cubo, você vai andar, no caso, 3 zeros. Lembra disso? Metro, decímetro, centímetro. É uma. Mas como você já está trabalhando essa medida em volume, essa medida ao cubo, então você vai colocar esses 3 zeros. Eu vou pegar esse cara e vou igualar aqui. Vou igualar a esse 2.000. Tentando simplificar aqui. Acho que essa questão que eu comentei com você, eu não sei se ele colocou... Ele quer o valor mais... Ele quer o valor inteiro mais próximo. Mas acho que essa que eu falei que ele não colocou o valor de π. Não colocou de fato. Porque R é o cubo, 2.000 por 2, esse cara vai dar 1.000, e aí você vai ter o 3 multiplicando e o π dividindo. Dá uma vontade muito grande de cortar o 3 com π, porque a raiz cúbica de 1.000 fica certinho. Mas aí ele teria que vir analisando todas essas opções. Só que, mas olha só, se você for para pensar, você até pode fazer isso pelo seguinte, porque o π já é próximo do 3, o raiz cúbica de π vai ser mais próximo ainda, vai ser mais próximo ainda do raiz cúbica de 3. Então, não vejo mal em cortar nesse caso, porque você vai tirar a raiz cúbica. Mas além disso, eu lembro que, depois dando uma olhada nessa questão aí... as opções favorecem também. A opção é 8, 10, 12... Quando você observa as opções, você vê que elas já estão longe para você não fazer essa aproximação, aquilo que a gente tinha comentado lá no início. E aqui, letra ou 10? B. Letra B. Certo? Beleza? Bom, fechamos nosso tradicional abraço. Fechamos mais uma, galera. Alguma dúvida nessa questão? Não? De boa, tranquilo? Bom, vou passar para esse lado aqui, porque eu fiquei com toque desse lado aqui. Cara, eu ia ficar olhando para baixo aqui para conseguir falar. Mas fala aí, quer que eu fale? Você quer falar? Bom, a gente tem algumas coisas para falar. Rápidas, muito rápidas. Não sei se são tão rápidas. Né? Vamos tentar ser sucinto, ser conciso. Bom, em primeiro lugar, desejar, obviamente, vocês uma excelente prova. Vocês já fizeram um dia de prova, no fim de semana passado, então, enfim, vocês já têm uma certa casca disso. O que eu sempre costumo dizer, em toda véspera de prova, eu costumo dizer várias coisas, mas o que eu quero dizer exatamente
para vocês especificamente agora, já que vocês já tiveram um dia, especificamente em relação à prova de matemática. São 45 questões, como vocês já estão cansados de saber, tem a questão do TRI, então não adianta você acertar a questão mais difícil da prova e errar as mais fáceis, porque a tua nota vai despencar. Então você tem que priorizar, acertar o máximo de questões possível, obviamente, mas principalmente aquelas questões que são mais tranquilas. Qual o problema? Existem vários. Para começar, você tem 3 minutos por questão para ler, interpretar, resolver, marcar no cartão resposta. Então, tem questão que você faz em 30 segundos, tem questão que você faz em 5 minutos. Então, esse controle de tempo de prova é algo que você tem que ter, e acredito que você já tenha treinado aí por simulados e outras coisas ao longo do ano, certo? E tem um outro problema que mas na questão não vem uma legenda dizendo que aquela questão é uma questão fácil, aquela questão é uma questão difícil. Então, uma estratégia de prova que eu adotava sempre era sair varrendo todas as questões e caso eu não soubesse ou começasse a demorar muito para resolver, eu pulava. Gustavo, mas eu pulei 3 seguidas, vou bater o desespero e tudo mais. Isso é muito comum, principalmente no início da prova. Por quê? Porque no início da prova você está com a adrenalina alta, você está lendo, mas na verdade você não está lendo, você está passando o olho nas questões, e você só fica mais tranquilo quando você resolve a sua primeira questão da prova. A sua primeira questão da prova não necessariamente é a primeira questão da prova. Ela pode ser a primeira, ela pode ser a terceira, ela pode ser a quinta, ela pode ser a 10ª. Não importa. O que importa é que, a partir do momento que você resolve a sua primeira questão da prova, é quando a prova começa efetivamente para você. Dá aquela simplificada bonita e marca a opção. Ou então uma questão conceitual, etc. Nem precisa ser exatamente da prova de matemática, pode ser das outras. Por onde você começar, geralmente a gente costuma começar pela matéria que a gente tem mais afinidade, que a gente tem mais segurança. E o que eu sempre costumo dizer, além disso, por quê? Porque você lê a prova inteira para depois começar a fazer, numa prova longa como a prova do Enem, eu não acho essa estratégia inteligente. Se você já está acostumado a fazer assim, beleza, continua, não muda a estratégia que você adotou até aqui. Mas é uma prova muito longa, então quanto mais questões você conseguir resolvendo conforme você vai lendo, melhor, até porque você vai ganhando confiança, você vai ganhando, você vai crescendo para cima da prova, isso é importante, você tem que crescer para cima da prova. Você tem que dominar a prova e não a prova te dominar. Porque isso é uma competição, então você tem que vencer essa prova. E o único conselho que, além disso tudo, que eu é de você não aceitar o desafio da prova. E o que eu chamo de desafio da prova? O desafio da prova não necessariamente é a questão mais difícil da prova, mas digamos, você sabe muito logaritmo, mundo tópico, você sabe muito logaritmo. Aí você se depara com a questão do logaritmo e você, essa questão eu vou resolver porque eu sou muito bom no logaritmo. Só que, ironicamente, quando você começa a resolver essa questão, é muito comum da matéria que você mais sabe essa questão agarrar. É muito comum. Não é pouco comum, é muito. Por 500 motivos diferentes. Às vezes você entra com uma certa displicência na questão, e não sabe direito. Às vezes a questão é difícil mesmo, ou você não pegou muito bem a ideia, ou você tomou um caminho que não era o caminho para resolver a questão. Enfim, o fato é que, quando você está na questão da matéria que você mais sabe, e você não está conseguindo resolver, isso te bate o desespero na hora. Porque automaticamente vem na sua cabeça, se a questão da matéria que eu mais sei, eu não estou conseguindo resolver, quem dirá das outras? E aí isso gera isso te desestabiliza, e até você recobrar a calma depois disso, é terrível. Você leva, às vezes, 10, 15 minutos, e 10, 15 minutos numa prova como essa é um tempo que você não recupera mais. Então, se isso acontecer com você, cara, para tudo, respira. Eu sei que vocês não estão respirando com máscara, então não vai ser nem aquela respirada, que renova, mas você se concentra, pula, porque você tem que inverter a ordem do teu pensamento, aquele papo de coach mindset. Você tem que inverter. Mudar o mindset. Você tem que inverter no seguinte sentido. Se é a matéria que eu mais sei, eu vou voltar daqui a pouco e vou conseguir resolver e vou dar atenção às outras. É esse o pensamento que você tem que ter. Porque é muito comum você não conseguir resolver naquele momento, umas 3, 4 questões à frente, vem a ideia de resolver aquela questão, porque o teu subconsciente continua pensando na questão, mesmo você resolvendo as outras. Então, é por isso que eu sempre digo para você ir varrendo a prova, e se você não conseguir, gastou ali
2 minutos não resolveu, você pula e num dado momento você vai conseguir voltar. É melhor você chegar até o fim da prova do que acontecer, ou acontece com muita gente, de ficar faltando aí 15, 20 questões para resolver, e aí você vai ter que chutar isso tudo, e aí, enfim, só um acaso, assim, os astros se alinhando, e vai te fazer ter um bom resultado com isso. Então, são essas questões técnicas durante a prova que você tem que tomar cuidado, essa questão psicológica de você estar inteiro para a prova, tá vencendo a prova, tá confiante em resolver a prova. As preparações pré-prova, etc., bom, não precisa dizer muita coisa, né? O kit de concurso tem que estar separado, identidade, etc., a caneta que tem que ser, etc., tal. E a cueca da sorte. Tem isso, tem a cueca, a camisa da sorte, a caneta sorte. Da sorte, eu tinha várias coisas da sorte. Há rumores aí que se tu for pensar para a camisa da Adidas, tu já acertou pelo menos 30. É isso. Então, tem gente que acha bobagem e tal, mas não é, cara. Se é uma caneta que você está acostumado a fazer, se é aquela roupa que você está acostumado a fazer, você tem que fazer com que aquele dia seja confortável. Exatamente. E mais um dia, entendeu? Mais como se fosse um dia simulado. Usa aí, Amanda, eu quero ver. Usa a dica, você pode ter certeza que o resultado pode me cobrar. Já ganha uma aura positiva que é difícil bater. Certo? Vou na Adidas amanhã. Beleza, gente? Então, enfim, eu acho que essas questões técnicas, tem outras coisas para falar também, mas eu vou deixar para ele falar um pouquinho. Eu não vou falar da parte técnica que você já falou, mas desejar uma boa prova mesmo. Pensa que você está muitos passos à frente de muita gente, porque, cara, toda a galera está tendo ritmo de estudo essa semana. E você está aí disposto a ter todo esse ritmo de estudos mais a nossa aula. Então, você ainda colocou um up em todas as aulas que todos os seus amigos estão tendo nas suas escolas aí, lá no PH, no Cefet, no colégio XYZ. Mas a ideia é que você já está esse passo à frente, você está reforçando, você está correndo atrás, se não está assistindo a aula ao vivo, tu pega no gravado ou aqui ou de lá, enfim, você está dando um jeito de resolver isso. A primeira prova teve um nível de falta, uma porcentagem de falta absurda, né, de 50%, 51%, e aí quando você pensa em concurso, em vagas, você tem que pensar que você está ainda mais próximo, porque muita gente nem foi fazer a prova, e que isso seja um motivo de confiança para você. Independente da situação, você indo fazer bem a prova, vai com vontade, vai na boa, enfim, vai tranquilo. Pense que, cara, praticamente ninguém acerta as 45 de matemática, então é normal você errar uma questão ou outra. Eu peguei ontem a prova de 2009 para resolver e caí numa pegadinha lá também, então você também vai cair nessa pegadinha, você também vai ler uma questão meio que sem querer, ler um tópico errado, enfim, isso faz parte, então não fique assustado com isso e vai focado que vai dar tudo certo. E já quer aproveitar? Sim. Muito rápido também, depois a gente detalha para ele. Show. Bom, então é isso. Então, mais uma vez, desejar uma excelente prova para vocês. E, bom, para quem é do Rio, para quem está assistindo as nossas lives e é do Rio e vai fazer o ERJ, a gente vai ter também um Revisa o ERJ. O nosso foco, depois a gente vai contar mais detalhes, mas o nosso foco inicial, o nosso foco principal, melhor dizendo, vai ser para o exame discursivo para quem for fazer lá em abril. Lá em abril, né? Acredito que vai manter em abril, mas, enfim, está marcado para abril. Para quem for fazer em abril, o exame discursivo de matemática, para aqueles que têm prova específica de matemática. Porém, para quem, para o exame de qualificação, a gente vai ter lives também, que a gente vai fazer, resolvendo os últimos EQs da UERJ. Esse ano, por conta de todo o cenário, vai ser um EQ só nos últimos anos, né? Acho que talvez ano passado aqui agora, mas não, sempre foram 2 por ano. Então a gente vai resolver os últimos exames de qualificação. Vai ser um esquema um pouquinho diferente, essas lives a gente vai fazer no meu canal do YouTube, então vai ser uma live aberta para todo mundo. Então vocês, né, tiveram aí essa experiência inicial que a gente fez e acredito que deu muito certo. Eu estou vendo, inclusive, né, pela participação de vocês hoje no feriado, vocês já tendo muitas aulas aí, muitas tarefas na semana, vocês estão aqui com a gente. Então, vai ter também um Revisor ERJ. Mais para frente a gente vai dar a divulgação com mais detalhes. Tranquilos? Alguma coisa? Cara, é isso. Vão rolar sair algumas aulinhas ao longo do mês de fevereiro para dar essa reforçada primeira fase da UERJ, e aí depois esse projeto maior para quem for da específica de matemática. A gente vai, enfim, divulgar para vocês um projeto maneiro, um projeto bem bacana aí para quem quiser se preparar a vera para essa prova específica. E, cara, dá uma moral aí pra gente, enfim,
Pega um videozinho, manda uma foto, posta qualquer coisa, marca a gente, vai ajudar na nossa divulgação. E a gente começou um projeto do nada, a gente comentou isso com vocês, um projeto 0800 por nada. A ideia surgiu, mas a gente se divertiu bastante, a gente gostou bastante. Dá essa moral, manda para a rapaziada, manda para os amigos, que aí quando abrir esse projeto UERJ, em breve, esse tipo muito breve, é tipo semana que vem já vai estar divulgando isso tudo. A gente queria que vocês mandassem para todo mundo, queria que, de novo, tivesse todo mundo presente aí, todo mundo desse presente de novo, e mais os amigos, e mais uma galera, enfim, uma quantidade, de repente, maior do que os 70, 80 que acompanharam bem a nossa aí. Beleza? E o principal, espero que tenha ajudado todo mundo. Eu estou abaixado aqui porque eu estou lendo o chat, tá, galera? Por isso que eu estou aqui abaixado aqui para vocês. Não desiste não, Amanda. Tamo junto. Tamo junto. Beleza? Bom. E, como eu sempre falo, foi um prazer imenso. Desculpa qualquer coisa. Espero ter te ajudado. Um bom dia de quarta-feira. Galera, tamo junto, gente. Valeu, rapaziada. Pô, parece até que combinou, né? Acabou na hora.